Pronto, perfeito. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Júlia. Eu sou ex-presidente da Sociedade de Debates TFT, sou campeã nacional de debates, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é absolutamente importante, que é a questão da leitura de moção. Eu falo sobre a importância disso, não só em termos de a gente buscar é, construir a nossa base enquanto debatedores, porque geralmente esse é um módulo que é consumido quando a gente começa a debater, mas também enquanto juízes, entender o que é que a gente pode exigir ou não em determinados tipos de moção, e mais do que isso, na hora mesmo de elaboração de moções. Eu acho que isso é um tipo de módulo que a gente tem que ficar sempre reconsumindo para que não fique uma visão desatualizada ou até mesmo desatenta da gente sobre quais são as coisas que a gente de fato deve cobrar em moções específicas e as coisas que a gente não deve dar tanta importância assim, tá certo? Lembrando que esse é um módulo que é oferecido pelo pessoal da Condeb, e a gente vai estar lidando agora com os tipos de moção a partir do próximo slide. E só um esclarecimento: às vezes eu vou olhar para o lado, porque eu estou com duas telas aqui, então eu não quero de maneira nenhuma desprestigiar quem está parando seu tempo e vindo assistir, mas eu consigo visualizar os slides só desse lado. Então, feito esse esclarecimento, eu vou continuar a formação. Bom, quando a gente fala sobre leitura de moção, a gente fala sobre três tipos de grupos enormes, de moção principais. O primeiro são as moções de política, o segundo são as moções de agente, e terceiro são as moções de análise, que dentre esses grupos é o maior grupo de todos. Então, existem subclassificações das moções de análise, que a gente vai abordar a maior parte delas aqui, mas estão todas dentro dessa classificação meio que subsidiária. Quando eu falo que é subsidiária, é porque quando uma moção ela não é de política e ela não é de agente, ela vai ser uma moção de análise, e por isso eu vou seguir essa ordem de apresentação. Continuando, quando a gente fala sobre moções de política, a gente fala necessariamente sobre moções que estão ligadas à execução de uma ideia, à implementação de uma medida, especificamente que é trazida pelo InfoSlide ou até mesmo pelo comando da moção, quando é uma moção que a gente pode considerar como mais enxuta. Como que a gente pode identificar isso, digamos assim, de uma maneira mais formal? Geralmente, essas moções, o verbo que vai vir acompanhado delas vai ser o verbo do futuro, do pretérito, do indicativo. Então, moções que os verbos terminam em, que a gente chama de ria. Então, faria, advogaria, é, implementaria, todas essas moções são moções ligadas a uma moção de política, tá? E só um instante, porque eu acho que tem alguém que está com o microfone ligado. Acho que é Nicolas Emanuel. Obrigada. Perfeito. É, então, nesse tipo de emoção, elas costumam necessitar de um modelo. E o que que a gente fala sobre modelo em debate competitivo? O modelo nada mais é do que um conjunto de mecanismos que explica como que uma determinada ação irá ser implementada. Então, isso varia de moção para moção. Existem moções em que o modelo vai ser basicamente uma contextualização e um fechamento de algumas explicações que o próprio InfoSlide, o que o comando da moção traz para a gente, e vão ter outras que vão ser necessários, de fato, uma maior elaboração sobre como que aquele modelo específico ele deve performar, tá? E nisso, a gente escuta falar muito sobre a palavrinha do Fiat. O Fiat nada mais é do que uma garantia que o governo tem em relação à possibilidade de execução daquilo que é o objeto da moção. Então, por exemplo, se a gente está falando sobre esta casa implementaria a reforma agrária no Brasil, vocês podem pensar logo de início de que, na prática, isso é muito difícil de ser aprovado no nosso Congresso Nacional, historicamente, não só pela formação que a gente tem hoje, mas que no final das contas seria uma coisa difícil de sequer ser aprovada para que ela comece a ser implementada. Quando a gente fala sobre Fiat, é essa garantia que o governo tem de que a ação é executável. E isso é dado exatamente pela moção. E dentro disso, é claro que existe uma zona cinzenta sobre aquilo que é dado pela moção e aquilo que a dupla ou a equipe de governo gostaria que fosse fornecido. Então, não é toda a definição que é dada pelo governo que está protegida pelo Fiat, mas somente aquelas que a gente pode inferir diretamente como parte do espírito da moção, parte daquilo que é deduzível a partir do debate que foi proposto pela gente.
Por quê? Porque senão, no final das contas, a gente estaria dando uma vantagem tanto quanto injusta para o governo em relação a você definir quais vão ser os moldes do debate. Então, se o governo ele define um modelo muito específico, muito restritivo, isso faz com que a própria preparação das duplas de oposição não fosse a melhor possível e não seria justo que, porque eu pensei em um modelo ultra específico, eu posso levar, por exemplo, a uma desvantagem em relação às outras duplas que estão competindo ali comigo na oposição. Então, o Fiat, ele existe para que o debate ele seja viável. Ele nunca vai existir para dar uma vantagem desmedida, por exemplo, para um lado do debate. E nisso, como eu falei para vocês, vão existir modelos que eles são mais complexos e vão existir modelos que são mais simples. Eu quis ilustrar isso a partir das duas moções que eu coloquei aqui como exemplo, tá? Uma é, esta casa implementaria mandatos fixos de 12 anos para juízes das cortes superiores, e a outra, esta casa, anistiaria dissidentes de movimentos políticos em troca de remover o seu direito a votar ou concorrer para cargos públicos em eleições. Notem que na primeira, a gente precisa fazer poucas definições de modelo. Então, no máximo, talvez a gente fale exatamente o que é uma corte superior. A gente vai estar falando de um tribunal de justiça, a gente vai estar falando de um STF. Enquanto na segunda, existe, por exemplo, uma explicação de modelo que às vezes acaba sendo necessário para que a gente entenda o que são exatamente os dissidentes dos movimentos políticos, como que esse processo vai ser feito, se isso vai ser ad eternum, se isso não vai ser, e por aí vai. Então, às vezes, a complexidade ou a simplicidade do modelo que deve ser fornecido dentro desse tipo específico de moção acaba derivando do debate que se propõe a ser criado a partir da redação da moção, tá? E também aqui entra uma parte que ela é mais para fins de adjudicação, mas que eu ainda acho que é importante, porque, como eu falei no começo, eu acho que esse é um módulo para debatedores, juízes e pessoas que elaboram moções. Se não há uma proposição de modelo por parte do primeiro governo, no final das contas, isso não significa que as duplas de primeiro governo, as duplas de governo em geral, elas perdem automaticamente, tá? É, isso vai, obviamente, criar um debate que é mais confuso e até mesmo o que vai estar sendo debatido vai passar a ser o maior alvo de disputa e de esclarecimento dentro da discussão. Mas isso não necessariamente significa que, pelo primeiro governo, por exemplo, não ter cumprido com a expectativa deles, nesse tipo de moção, apresentar um modelo. É que eles tiram um quarto, tá? Não existe automático dentro do debate, não existe essa visão, digamos assim, fechada de que se isso não há, eles vão ser automaticamente penalizados, desconsiderados pela mesa de adjudicação. Então, cuidado quando vocês estiverem julgando, sobretudo em salas mais baixas, em que às vezes isso acaba acontecendo, em que às vezes isso se deixa passar, tá? E também, como eu falei para vocês, existem debates que, mesmo sendo de política, eles não vão necessitar que você esclareça todos os aspectos de um modelo específico, que às vezes tem noções que já vêm completamente fechadinhos. E aí, dentro disso, o caminho da oposição acaba restando, via de regra, em ser dois. Um de defender o status quo e o outro de apresentar uma contraproposta. Quando couber a implementação, por exemplo, de um modelo pelo primeiro governo, geralmente vai caber a apresentação de uma contraproposta, que é basicamente falar por que que a gente não deve fazer a medida que está sendo debatida aqui nessa moção de política, e sim outra medida que ela, por exemplo, pode ser reflexo ou coisas do gênero. Por exemplo, essa moção da anistia, a segunda que eu listei aqui, você poderia falar que não, na prática, a gente não deveria anistiar esses dissidentes políticos de maneira nenhuma. Isso é, por exemplo, uma possibilidade de contraproposta. E a outra possibilidade que tem de contraproposta dentro dessa moção é que, na verdade, esses dissidentes de movimentos políticos, eles devem ser anistiados, mas que, por exemplo, eles não devem ter o direito ao voto ou o direito de exercer como é que eu posso dizer, princípios políticos negados pelo Estado. São duas alternativas possíveis que a gente pode abstrair como, por exemplo, possibilidade de uma contraproposta. E também existem debates específicos em que, na prática, você não necessariamente vai ter que defender uma contraproposta, você pode defender simplesmente o status quo, como pode acontecer nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, dos mandatos fixos. A oposição pode simplesmente discutir por que que essa medida ela não é uma medida que ela é adequada e é preferível a gente continuar vivendo no mundo no qual a gente vive, em que esses mandatos eles não são fixos, na maior parte das, por exemplo, das democracias liberais, ocidentais, ou no Brasil, por exemplo, do que adotar essa proposta. Embora nessa primeira moção também seja possível você elaborar uma contraproposta e por aí vai. A grande questão, que eu não vou me alongar tanto, porque esse não é uma formação sobre contraproposta, ou sobre, por exemplo, função específica de primeiro governo, primeira oposição, mas o que eu falo é que, da mesma forma
que um modelo de proposição, de proposta, não pode ser injusto, não pode ser muito restritivo por parte do governo, a mesma coisa acontece por parte da oposição. Então, se a sua contraproposta é uma contraproposta que ela acaba impondo ônus demais na outra casa, ou não existe, por exemplo, uma perspectiva de viabilidade prática, então, por exemplo, vamos supor que propôs como primeira oposição uma contraproposta em que, na verdade, os juízes das cortes superiores eles pudessem ser eternos, mas eles iriam ser pessoas perfeitamente equilibradas. Isso é uma coisa que acaba tornando o debate injusto. Então, da mesma forma que o modelo ele não pode ser restritivo demais e gerar um ônus para as oposições, a contraproposta não deve ser feita dessa seguinte maneira, tá certo? E aí a gente entra numa discussão que eu acho que é um pouco interessante. Quando eu estava estudando para fazer esse módulo, eu consumi muitos manuais específicos de debate, porque é uma coisa muito técnica. Então, eu consumi, por exemplo, o manual do WDC, eu dei uma lida, estudada novamente, e também eu li o manual do LDC, que foi recentemente traduzido no campeonato do Open Natal. Então, se vocês quiserem esse material, ele está traduzido, acho, disponibilizado dentro aí da comunidade brasileira de debates. E dentro do manual do LDC, eles consideraram esse tipo de moção aqui como uma moção de polis, mas o WDC não é considerado como uma moção de polis, e sim de análise. Mas na prática eu coloquei elas juntas, porque no final das contas, a maneira de você debater esse tipo de moção acaba sendo muito similar. Embora a proposição, por exemplo, do modelo, ela não seja necessariamente mandatória nesse tipo de moção, o modelo, às vezes, ele pode auxiliar dentro da explicação da viabilidade, por exemplo, do caso do primeiro governo. Então, a moção que eu coloquei aí embaixo, olha, esta casa acredita que o Reino Unido deveria abolir a sua monarquia. Então, quando a gente fala sobre essa perspectiva de a gente pegar um agente e falar que ele deve fazer uma ação específica, acaba tendo um formato muito parecido com a moção de polis, porque, por exemplo, provavelmente o governo ele vai ter que determinar como é que isso vai acontecer. Isso vai acontecer, por exemplo, de uma vez, vai existir, como é que, por exemplo, vai existir uma separação em termos de propriedades, toda a nobreza ela vai deixar de existir, se a monarquia, em alguma medida, ela vai ter que pagar algum tipo de retribuição ou coisas do gênero. Então, acaba sendo uma moção em que a definição de um modelo, ela pode, às vezes, vir a ser necessário e, às vezes, ela pode vir a ser dispensável. Mas, também, da mesma maneira, é cabível que a gente interprete essa moção dentro de uma perspectiva de um stakeholder neutro. Então, ainda que, por exemplo, a gente esteja falando sobre um país específico, adotar uma medida em específica, a gente não pode debater única e puramente os impactos que isso vai ter, por exemplo, para o Reino Unido. É importante que exista, ou, por exemplo, para a própria monarquia, que seria afetada diretamente por parte dessa medida que é discutida dentro da moção. Então, é necessário que se engaje, por exemplo, como que isso vai repercutir dentro da sociedade, como que isso às vezes pode repercutir em outros países em que a monarquia ainda existe, não é só no Reino Unido, existe, por exemplo, sei lá, na Dinamarca, na Espanha, etc. e tal e sucessivamente falando. Então, acaba que o governo ele é livre para propor um modelo e a oposição ela acaba sendo livre em alguns debates específicos para poder contrapropor, tá? Então, na prática, eu pessoalmente ainda acho que essa é uma moção mais de análise do que de política. Mas como elas são debatidas de uma maneira muito parecida, eu optei por colocar ela nessa primeira parte do bloco e também ser bem transparente com vocês sobre essa discussão entre o LDC e o WDC, que são dois campeonatos que são referenciais muito importantes para a gente dentro do movimento de debates, e que se lá não existe consenso, eu duvido muito que a gente terá esse consenso do lado de cá tão cedo, tá? Continuando, agora a gente vai para as moções que são conhecidas como as moções de agente. As moções de agente são aquelas em que a redação é feita como esta casa enquanto pessoa tal, ou esta casa na posição de pessoa tal. Não só pessoa, né? A gente pode estar falando de uma organização, a gente pode estar falando de um grupo social, então a comunidade LGBT, a comunidade negra, e sucessivamente falando. Então, qual é a função que deve ser observada pelos debatedores e que deve ser julgada dessa maneira pelos juízes, quando a gente tem esse tipo de redação de moção? É justamente a argumentação a partir do que a gente conhece como as perspectivas, os interesses e as habilidades daquele ator em geral. Então, a gente precisa considerar especificamente qual é a pessoa que vai estar executando aquele tipo de ação. Por quê? Isso vai ser importante para que a gente consiga entender como que isso autorrealiza especificamente o agente. Então, muito ligado, por exemplo, ao que a gente fala, que eu listo aqui no slide como
os interesses principiológicos. Então, por exemplo, eu, como parte de um grupo X, determinada pauta, determinado impacto para mim, ele pode ser mais importante do que, por exemplo, para o restante da sociedade, se eu não tivesse a especificação desse agente. Mas mais do que isso, a gente precisa ter uma consideração do agente para que a gente consiga entender qual é o impacto final daquela ação. Então, por exemplo, se eu, enquanto um grupo social específico, escolho advogar por causa tal. Na prática, eu não posso, como, por exemplo, existe dentro da moção de política, acreditar que porque eu estou advogando por tal tipo de propósito, esse propósito ele vai ser autorrealizável, simplesmente porque a moção ela está colocando. Então, a gente precisa considerar, por exemplo, às vezes, as limitações que os grupos têm, que as entidades têm, que os indivíduos eles têm em geral. Então, por exemplo, se eu coloco esta casa enquanto Joe Biden concorreria à reeleição, eu não posso garantir que o Joe Biden vai ganhar a reeleição, mas que simplesmente ele vai se propor a tomar esse tipo de ação, e aí a disputa do debate é justamente dentro dessas consequências de impactos que vão ter a partir desse tipo de ação, e isso envolve a análise de habilidades daquele ator. Então, se o Joe Biden hoje é uma figura que é vista positivamente nos Estados Unidos, isso pode eventualmente levar ele, dar mais garantias de que ele vai ser eleito, ou se ele enfrenta uma crise de imagem, seja por questões de idade, por aí vai, isso enfraquece ele enquanto, por exemplo, o objetivo final que está sendo buscado. Então, tudo isso está relacionado ao fato de que a gente tem um agente sendo colocado por parte da moção. Então, é meio que aquilo que vai balizar os argumentos que vão ser trazidos e as comparativas que vão ser feitas durante o debate. E aí, acaba sendo uma discussão de parte consequência, de consequência. Então, a gente vai fazer aqui um juízo de probabilidade, por exemplo, sobre se aquele propósito que eu estou eventualmente buscando vai ser ou não atingido. Mas também existe um juízo de valor. Então, o que é mais importante para esse agente, considerando o grupo ao qual ele pertence, considerando os interesses dele, considerando aquilo que já foi dito, considerando os padrões comportamentais desse tipo de ator, e por aí vai. É verdade que, assim, dentro do movimento brasileiro, existe alguma discussão se essas questões da psique, elas são admitidas ou se não são, mas na prática, nos manuais mais recentes internacionais, por exemplo, no próprio manual do LDC, a gente tem uma resolutividade, tipo, muito relacionada a você considerar, sim, argumentos que estão ligados à psique. Então, se eu caracterizo o meu agente como uma pessoa que, para ele, um valor específico, ele é muito importante, isso acaba, sim, sendo considerado como importante dentro do debate e que pode, eventualmente, ganhar. E na prática, quando a gente está falando, sobretudo, em perspectivas individualizadas ou, por exemplo, em grupos sociais específicos, às vezes essa disputa sobre o que é mais importante para o agente acaba sendo mais central, sendo um clash que ele é mais importante do que o clash sobre, tipo, sustentar simplesmente que eu vou ter um objetivo X, Y, Z. Então, aquela argumentação, aquela estrutura básica de argumento. Por que isso é verdade? Por que isso é importante? Mas por que isso é mais importante? Essa terceira camada, ela acaba sendo especialmente importante, eu tô sendo bem redundante, né? Mas especialmente relevante quando a gente fala sobre emoções de agente, tá? E aí, eu chamo a atenção para vocês de que os agentes, eles podem ser individuais ou coletivos, e principalmente quando eles são agentes coletivos, a gente precisa observar o grupo social, que às vezes é um grupo social bem diverso, dentro de uma perspectiva meio padronizada. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o movimento feminista tem várias sectarizações ligadas, por exemplo, a um feminismo liberal, a um feminismo interseccional, a um feminismo ligado a uma corrente mais marxista, e assim sucessivamente falando. Então, é necessário que se observe esse grupo do qual a gente está fazendo análise dentro do debate, dentro de uma perspectiva de o que é que existe, quase como uma consciência coletiva entre esses diferentes tipos de grupo, ou seja, quais são as pautas em que eles concordam em geral, mas também fazer uma análise dentro do stakeholder especificações. Então, principalmente quando são stakeholders que eles são mais gerais. Então, o que é que, quando eu vou delinear, por exemplo, uma moção que teria como esse tipo de agente um grupo social mais amplo, eu posso delinear quais seriam os impactos para essa parte, para essa parte, para essa parte, e assim a gente construir uma visão mais completa sobre o que é mais importante, por exemplo, dentro do debate. Mas claro que existem também emoções ligadas, como eu falei, aos indivíduos. E aí, nisso, eu faço aqui um apelo muito grande às pessoas que participam de CA Teams e coisas do gênero. Eu sei que, às vezes, a gente pega e elabora emoções, em geral, com aquilo que nos interessa.
Mas, na prática, as moções de agente, e assim, não sou só eu que sou partidária disso, mas assim, eu vi muitas informações de fora, por exemplo, do WDC Coreia, para poder preparar esse material para vocês. Mas é muito importante que quando a gente está falando sobre um agente que é individual, que esse agente ele seja acessível para as pessoas. Então, alguém que seja amplamente conhecido e que, pelo menos, por exemplo, algumas camadas dessa psique, desse indivíduo, eles sejam acessíveis para o eleitor médio. Então, se a gente pega, por exemplo, o Michel Temer, que é o que eu coloquei aqui para vocês, talvez hoje essa moção ela não seja tão acessível quanto ela era, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, quando ele era presidente do Brasil, e isso acabava sendo um foco, digamos assim, muito grande dentro das discussões. Mas ainda assim, tipo, ele é ex-presidente do país. Agora, quando eu falo sobre um ex-presidente, por exemplo, do Sudão, ou quando eu falo, por exemplo, sobre um grupo, uma organização política, um grupo, um bloco de países que acaba não sendo conhecido, por exemplo, pela maioria dos debatedores, isso consequentemente vai gerar um debate pior e um debate eventualmente mais confuso. Isso não é só importante para que os debatedores eles tenham mais condições de debater a moção da maneira que isso acaba expressando o espírito dela, mas para que os resultados em geral de um campeonato eles sejam considerados da maneira mais justa possível, porque se o debatedor tem dificuldade para acessar o agente que você está colocando, provavelmente os juízes em geral, eles vão ter alguma dificuldade para acessar esses agentes super específicos. Então, eu faço esse apelo para que a gente tenha cuidado, assim, na hora que a gente vai elaborar moções, para que a gente não torne essas moções que acabam, claro, exigindo um rigor técnico da parte dos debatedores e da mesa em geral, uma coisa que ela não é acessível e que acaba sendo ganha não por quem formula o melhor argumento, mas por quem simplesmente tem um conhecimento específico prévio, tá? Então, em geral, é isso. Vamos lá. Próximo bloco são as moções de análise, e aqui vai ser a maior parte da nossa formação, porque existem muitos tipos de moção de análise e, ainda que eu queira, eu creio que eu não vou conseguir esgotar extensivamente todos os tipos de moção de análise existentes, mas dentro dessa formação, meu objetivo é mostrar para vocês quais são os mais importantes e os mais centrais, tipo, dentro da discussão do debate competitivo. Aqui eu fiz um organograma, e esses slides vão ser mandados em grupos, então, se vocês quiserem bater print, fiquem à vontade. Mas, em geral, aqui a gente tem as moções de análise, que elas acabam sendo mais frequentes dentro do movimento brasileiro, então eu usei isso como base, não só aquilo que é elencado, tipo, dentro de manuais, mas também, tipo, fazendo uma análise dos bancos de moções de campeonatos. Então, acaba sendo esse organograma, e agora eu vou explicar uma por uma, tá? Vamos lá. Primeiro, esta casa apoia. E aqui eu queria começar a falar sobre uma coisa, que são a análise da perspectiva de análise temporal das moções. Existem dois tipos de moção, que são moções retrospectivas, ou seja, moções que analisam um determinado fato, uma determinada adoção de medida, e enxergam, a partir do momento em que aquela medida ela foi adotada no passado, como que o nosso mundo se formou, e existem as moções prospectivas. Então, são moções em que a gente está discutindo, por exemplo, a implementação de uma coisa que ou ainda não aconteceu, ou ainda está no começo. Então, por exemplo, esta casa apoia, por exemplo, a popularização da inteligência artificial. Isso é uma coisa que é relativamente recente. Então, a gente consegue entender que a gente está debatendo uma moção, tipo, daqui para frente. E da mesma maneira, medidas que eventual, ou por exemplo, a moção que eu listei ali, esta casa apoia a expansão dos BRICS. A expansão dos BRICS, ela foi uma coisa que foi aprovada no meio do ano passado e que ainda, tipo, não foi terminada como um todo. Então, é algo que está começando a se caminhar, ou até mesmo quando a gente fala sobre lógica de propostas políticas em geral. Então, esta casa apoia a descriminalização do aborto. Isso é uma coisa que não está aprovada, isso não é uma coisa que tem, tipo, por exemplo, tantas perspectivas de ser aprovada em breve, mas é uma coisa que pode ser um objeto da moção dentro dessa redação, especificamente falando. Nesse tipo de moção, a gente vai ter uma perspectiva neutra também, então, ainda que seja esta casa apoia que a gente X faça coisa Y, a gente não pode considerar só os interesses desse indivíduo que vai ser responsável pela execução da ação especificamente. Em geral, quando a gente fala sobre essas moções de apoia, às vezes a gente não tem nem a garantia de que essa medida ela vai ser executada. Então, é uma perspectiva neutra, é considerar todos os stakeholders que a gente tem ali dentro da sociedade, quais são os mais importantes, e claro que existe ali uma disputa sobre tudo isso, mas é importante se colocar como, digamos assim, um terceiro interessado dentro dessa discussão.
E dentro disso, idealmente, assim, a gente não precisa ter um modelo, tá? A gente precisa abordar mais uma lógica de caracterização. Então, quando a gente fala sobre uma perspectiva, por exemplo, de a expansão dos BRICS, por exemplo, a gente não necessariamente precisa falar, olha, essa expansão ela vai acontecer em tanto tempo, isso vai acontecer paulatinamente, isso é uma coisa que parou agora, que na verdade ela vai continuar. Não, a gente está debatendo uma ideia. Tipo, pensa em moções de apoia como uma coisa na qual vocês vão estar sustentando, muitas vezes, assim, propósitos. Vocês acreditam nessa ideia política em lato sensu. Então, quanto menos especificações que a gente tiver, melhor. Agora, o que eu investiria e o que eu acho que os debatedores em geral eles devem investir é na caracterização tanto da contrafactual do governo quanto na contrafactual da oposição. Então, trazer essas especificações sobre como que isso eventualmente performaria e não ter isso como uma proteção, por exemplo, não é porque o governo está falando que a expansão dos BRICS ela vai acabar, por exemplo, indo além daqueles países que foram aprovados no meio do ano passado, que necessariamente a oposição precisa concordar com isso, porque, de novo, não é um modelo, isso não está protegido por um Fiat especificamente falando. Então, acaba que a caracterização acaba sendo o ambiente, digamos assim, de maiores clashes nesses tipos de moção. E eu diria, em geral, para que vocês tivessem cuidado, não só nesse tipo de moção, mas também, obviamente, nas moções de política, sobre ter cuidado sobre quais são os elementos que são óbvios e quais são os elementos que não são óbvios, por exemplo, para a mesa em geral. Então, eu posso ter uma informação específica por conta do meu background, de que existe um interesse, por exemplo, da China em relação a ampliar o BRICS, porque isso vai fazer com que o poder regional dela em relação a outros países ajude ela, por exemplo, na disputa lá com os Estados Unidos. Então, eu posso ter isso como muito verdade, porque o mundo é bipolarizado, eu já vi isso muito, sei lá, em jornal, em notícia, no material que eu consumo, mas tentem trabalhar essas perspectivas mais complexas sobre, tipo, o que é que eventualmente vai acontecer, essa perspectiva consequencialista, explicando da maneira mais acessível para o juiz e para os outros debatedores em geral, para que vocês não sejam, digamos assim, prejudicados pelo próprio domínio do conhecimento que vocês têm em geral. Então, as caracterizações nesse tipo de moção, elas acabam sendo muito, 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 muito importantes, tá? Continuando. Aí a gente tem a moção de esta casa lamenta e ela tem a mesma estrutura de esta casa aplaude. Então, enquanto uma vai ter uma visão negativa, a outra vai ter uma visão positiva. Essas são moções que, ao contrário das moções de apoias, elas são moções de retrospectiva. Então, a gente vai estar falando sobre um assunto, sobre uma medida, sobre o surgimento de alguma coisa que aconteceu no passado, certo? Então, a gente precisa analisar quais são os impactos que existem até agora e fazer uma discussão entre o status quo versus o mundo em que esse fenômeno não teria acontecido. Então, do lado em que a gente vai ter, por exemplo, moções de lamenta, o governo ele vai defender que é melhor que esse fenômeno nunca tivesse acontecido e que todas as consequências que ele acabou gerando não existissem, enquanto a oposição vai defender que, na verdade, é preferível um universo no qual esse tipo de medida teria acontecido. Então, aqui a gente tem uma disputa de mundos. Então, a gente tem dois mundos que eles são muito bem delineados já no começo do debate. É claro que, ainda que lendo na letra da moção, a gente precisa discutir as coisas que existiram já até agora, ou seja, as mudanças que a gente tem impactantes até o presente momento, isso não impede que os debatedores eles acabem construindo alguns argumentos consequencialistas sobre tipo, como que esse problema eventualmente pode se tornar ainda maior. Então, por exemplo, a moção aqui relacionada, eu coloquei embaixo, que é esta casa lamenta a obrigatoriedade do voto no Brasil. Claro que isso no mundo ideal precisaria de um slide, falando que o voto no Brasil se tornou obrigatório a partir de quando a gente teve a redemocratização do país, mas na prática eu posso tanto argumentar sobre quais foram os impactos negativos que existiram até então no Brasil, nos países vizinhos relacionados a essa lógica da obrigatoriedade. Eu posso também debater dentro de uma perspectiva por que que a obrigatoriedade per si ela é uma coisa equivocada, e mais do que isso, eu posso falar, por exemplo, considerando as coisas que estão surgindo dentro da nossa sociedade, então, por exemplo, a desinformação, as fake news, as redes sociais, como que isso pode eventualmente se tornar pior. Mas essa segunda parte de argumentação sobre as coisas que tipo, estão na perspectiva do futuro, eu tomaria um pouco de cuidado, porque, em geral, quando a gente está debatendo dentro de uma perspectiva do futuro, você precisa ter uma construção de argumento
que é muito superior, por exemplo, à construção de argumento que você teria, por exemplo, para analisar os impactos negativos que já existem até hoje, porque você precisa, primeiro, provar que aquilo é verdade e, em segundo lugar, problematizar. E, às vezes, quando a gente faz essas duas coisas, acaba que a gente faz alguma dessas duas coisas de uma maneira menos bem feita. Então, quando você vai estar sendo avaliado, entenda que essa é uma estratégia possível e, às vezes, dependendo do debate e da condição que você está, ela pode ser uma estratégia que ela vai vencer o debate. Mas ela exige uma construção argumentativa que ela é mais complexa do que, por exemplo, se você estivesse argumentando desde o surgimento desse tipo de fenômeno, dessa criação, dessa medida, etc e tal, até o momento de hoje, tá? Então, a gente precisa lidar com o fato de que esse é um debate que precisa de contrafactual, como eu já expliquei para vocês há pouco. Então, é um debate de mundos, então é um debate em que isso aconteceu e um debate em que isso não aconteceu. Entram nessa discussão argumentos ligados, por exemplo, se a coisa ela é boa per si ou se ela é má per si, mas na prática esses argumentos, eles muitas vezes vão precisar ser contextualizados dentro dessa lógica de contrafactual para que eles tenham um pouco mais de relevância. Porque, no final das contas, você precisa ter uma noção de comparação de por que que no mundo em que esse valor ele é respeitado ou que esse valor ele é desrespeitado, a gente tem, por exemplo, a construção de um mundo melhor ou pior. Então, cuidado para não priorizar argumentos tipo per se. Quando a gente fala sobre a moção de apoio, por exemplo, cabem muitos mais argumentos ligados à legitimidade, a argumentos ligados, por exemplo, ao que é certo de se fazer, argumentos principiológicos, enquanto a moção de lamento e aplaude, em geral, eles já vão nascer com um pouco menos de força, a depender da maneira pela qual o debatedor constrói tudo isso, tá? E eu gosto sempre de botar aqui uma explicação, porque tem muita gente que confunde a noção de o que é um modelo e o que é uma contrafactual. Enquanto o modelo, ele nada mais é do que uma explicação de um conjunto de mecanismos pelo qual uma determinada política vai se dar, a contrafactual, ela é composta, na verdade, por conjecturas, por análise de probabilidade, por suposições. Então, aqui o que a gente chama como juízo de probabilidade, ele acaba sendo muito importante para depois você fazer um juízo de valor sobre, dado aquilo que foi provado como mais possível dentro do debate, aquilo que foi provado como mais impactante, por que que isso é pior e menor. Então, ou melhor. Então, acaba sendo uma discussão em que vão ter os dois juízos, tanto de probabilidade quanto o juízo de valor, mas que, na prática, a gente precisa, por exemplo, de uma repercussão dentro do mundo fático para que isso nasça como uma coisa central. E óbvio que a contrafactual ela pode ser discordada. A contrafactual não é protegida por Fiat, isso pode ser discordado tanto, por exemplo, por parte da oposição, quanto se eu pego e eu trato, por exemplo, um primeiro governo e eu descrevo uma situação X, e a minha segunda casa ela discorda, por exemplo, da minha contrafactual, ela pode contextualizar por que que, na verdade, a contrafactual vai ser outra, sem que ela esteja cometendo esfaqueamento ou qualquer coisa do tipo. E aqui eu vou novamente fazer uma pausa para quando a gente elabora moções, tá? Existe um problema que eu identifico dentro do movimento brasileiro de debates, que às vezes a gente se acostuma muito com essas redações, então esta casa lamenta, esta casa aplaude, e a gente não racionaliza sobre quais são os tipos de debates que a gente está criando a partir disso. Por quê? As moções de lamento e as moções de aplaude, elas funcionam em vários debates, mas em outros elas acabam sendo mais problemáticos. Principalmente quando existe um gap entre o momento no qual, por exemplo, aquele debate está acontecendo e o momento no qual aquela medida eventualmente aconteceu. Então, quando a gente tem moções de lamento, uma coisa que aconteceu há 50, há 100, há 200 anos atrás, é muito provável que os debatedores eles vão querer inferir, por exemplo, que tudo de negativo ou que tudo de positivo que existiu depois daquele fato seja decorrente disso. Então, acaba sendo uma discussão na qual vai existir uma forçação de barra para que todas as argumentações, porque os debatedores, obviamente, querem construir casos impactantes, estejam relacionados àquele objeto que se propôs, por exemplo, discutir como positivo ou negativo lá atrás. Então, quando a gente elabora moções, é preciso que a gente tenha cuidado de entender quando que, ainda que eu goste muito daquela discussão, ainda que eu acho que é um tema muito legal, quando que essa moção, por estar na redação de lamento e aplaude, vai gerar um debate mais confuso e quando que ela vai gerar um debate que, de fato, é equilibrado e acessível para todas as pessoas do debate, sem se tornar uma coisa confusa. Então, qualquer debate ligado, por exemplo, à política muito antigo no Brasil, provavelmente as pessoas vão acabar falando sobre extrema-direita, ascensão da extrema-direita, nos dias de hoje. E, no final das contas, isso acaba criando um debate em que os impactos eles são mais forçados, em geral. Então, quando a gente busca discutir medidas mais antigas, eu sugeriria que a gente discutisse, por exemplo, perspectivas
que com outras redações, então, ou não redação ligada a lamento ou aplaude, ou, no caso, que a gente aborde, por exemplo, perspectivas muito específicas, então, coisas ligadas a grupos sociais muito específicos, assuntos que acabam sendo, assim, não tão ampliados, por exemplo, dentro do âmbito, sei lá, da política, da economia e por aí vai. Então, a gente tem um debate que ele acaba sendo um pouco mais nichado, mas que, no final das contas, isso vai performar melhor pelo fato de que a gente tem um controle sobre até onde os debatedores vão em relação à construção desses argumentos em geral, tá? Aí, vamos lá, para o próximo tipo de moção, a gente tem as moções de prefere. As moções de prefere, elas também são moções de mundo, como no caso da moção de lamento. Então, a gente vai estar discutindo uma noção em que o governo vai defender, por exemplo, que ele prefere que a coisa X aconteça, e a oposição ela tem duas alternativas. Depende da maneira pela qual a moção é escrita. Às vezes, a gente tem moções de prefere que elas são escritas sem dar um em detrimento de alguma casa, em alguma coisa. Então, por exemplo, esta casa preferiria viver em um mundo em que todo mundo tivesse superpoder. Isso não é uma moção em que está claro qual é o outro lado. Então, quando isso não tiver nítido, isso não tiver claro, o outro lado será o que a gente conhece como status quo. Então, nesse tipo de moção, não cabe, quando a gente não tem a especificação em detrimento de outra coisa, não cabe uma contraproposta por parte da oposição, tá? Essas moções de análise ligado a esta casa prefere X, se ele não der o outro lado, você não pode assumir que o outro lado, ele é uma coisa, por exemplo, que a primeira oposição vai determinar como parte da contraproposta. Você precisa debater como status quo. Mas também existem moções de esta casa prefere X em detrimento de outra coisa. Aí a moção ela já vai estar muito clara sobre o que é o lado do governo e o que é o lado da oposição. E o lado da oposição, dependendo da maneira pela qual a moção é escrita, não necessariamente é o status quo. Então, por exemplo, a primeira moção que eu coloco como exemplo para vocês aqui no slide. Esta casa prefere que a representação de pessoas neurodivergentes destaque o seu sucesso em detrimento das suas dificuldades. No final das contas, aqui ele está estabelecendo muito bem o que é o lado do governo e o que é o lado da oposição. Então, a gente está pegando e falando sobre mundos em que não necessariamente o lado da oposição é essencialmente o status quo. E eu noto que existe uma dificuldade muito grande dos debatedores, às vezes, nesse tipo de moção, porque eles ficam disputando onde que existe o status quo. Então, eu posso, por exemplo, pela minha perspectiva de vida, achar que na prática a gente vive num mundo de positividade meio tóxica e que a perspectiva, da maneira pela qual os neurodivergentes são retratados, é uma perspectiva de romantização da maneira pela qual a vida deles é colocada, etc e tal, e não achar, por exemplo, que são as dificuldades deles que são mais embasadas. Mas na prática isso não importa para a moção, tá? A moção, nessa redação, ela não está forçando nenhum dos lados a definir o status quo. Então, às vezes, eu já vi muitas vezes julgando debates, debatedores querendo jogar o status quo para um lado para o outro. Isso, primeiro, não é o que a moção está pedindo, a moção não está pedindo para que nenhum dos lados engaje com o status quo, até porque, por exemplo, nesse caso da representação da neurodivergência, eu acho que nem existe um status quo completamente coeso ou unânime entre a maior parte das pessoas, mas mais do que isso é inútil. Tipo, não tem por que você pegar e falar que o argumento de uma pessoa tem menos força, porque na prática o lado dele que é o status quo, então por isso, e o lado dele no status quo acaba não tendo esses impactos positivos que ele está tendo, que ele está descrevendo dentro do argumento dele. Então, isso, por exemplo, é uma fraqueza para a oposição ou para o governo. Então, na prática, o que a gente precisa dentro desses debates é engajar com aquilo que a moção dá para a gente. E é isso que eu sempre falo. Quando vocês entrarem num prep time, quando vocês virem uma moção, quando vocês estiverem pensando numa moção, tipo, sejam ao máximo atentos àquilo que a moção quer provocar. Tipo, tirem as preferências pessoais de vocês, tirem os interesses pessoais, tirem o nervosismo de achar que, na verdade, aquele debate é sobre uma coisa mais complexa do que ele é de fato, e se proponham a debater aquilo que está escrito, tá? Eu sei que, às vezes, enfim, tem mil coisas que acabam atrapalhando nessa perspectiva, mas isso acaba sendo muito importante para que você consiga, tipo, ver o debate da maneira mais analítica e funcional possível, e você não perca tempo, por exemplo, com esses tipos de argumentação que eu estava falando, como a do status quo, que acabam não te dando ponto. E também é muito importante que os juízes eles tenham essa sensibilidade, eles tenham essa compreensão sobre o que é que a moção ela está provocando ali em termos de debate. Então, esse estudo técnico, eu diria que é talvez a coisa mais importante que a gente tem para que a gente tenha adjudicações que sejam coerentes e justas para as pessoas em geral, tá? Então, assim, essa moção, quando a gente tem esta casa prefere, ela em geral vai ter uma perspectiva neutra. Então, a gente vai estar falando sobre uma grande
sobre grupos diferentes que são afetados. Então, por exemplo, sobre essa moção da neurodivergência, a gente poderia falar sobre o próprio grupo dos neurodivergentes, a gente pode falar sobre a perspectiva da sociedade em geral, a gente pode falar sobre pessoas que, por exemplo, têm outras, que são pessoas com deficiência, que pertencem a outros grupos, a gente pode falar sobre as famílias dessas pessoas que são impactadas, e assim sucessivamente. Então, essa perspectiva. Oi, gente. Perdão, a minha internet caiu. Eu vou. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou roteando a internet do meu celular. Estão vendo a minha tela? Tudo certo? Tá, aqui. Perfeito, gente. É, tranquilo. Voltando para minha linha de raciocínio, então, quando a gente tem esse tipo de moção, a gente acaba tendo que considerar diferentes stakeholders, e claro que a disputa de qual é o stakeholder mais relevante é uma coisa que cabe aos próprios debatedores defenderem e sustentarem em relação à argumentação deles. Em geral, de novo, essa é um tipo de moção que não exige modelo, via de regra. Assim, eu não gosto de falar que nunca vai exigir um modelo ou que nunca vai exigir uma caracterização mais profunda, porque para mim não existe. É uma receita de bolo dentro dos movimentos de debates, mas em geral, não procurem modelo nesse tipo de moção. E as espécies, é justamente aquelas que eu tinha discutido com vocês, tá bom? Bora lá. Próxima moção é o Esta Casa Acredita que é o grande feijão com arroz, digamos assim, na elaboração de moções do movimento de debates. Em geral, as moções de Esta Casa Acredita elas vão estar ligadas ao enfoque de, por exemplo, dentro do que a gente acredita de juízo de valor. Então, a gente precisa avaliar, muitas vezes, se essa proposição ela é verdadeira ou não. Isso eu digo nas moções padrões de Esta Casa Acredita como, por exemplo, esta casa acredita que o Estado é moralmente ilegítimo. Então, a gente tem um ator e um juízo de valor que é elaborado sobre ele. Então, aqui essa argumentação sobre aquilo que é mais importante, aquilo que é mais impactante, e aqui acabam entrando argumentos, por exemplo, ligados à principiologia, e por aí vai, elas acabam sendo centrais dentro desse tipo de moção na sua redação, digamos assim, mais tradicional. Em geral, a perspectiva de análise ela vai ser neutra, então você pode defender que ele é moralmente legítimo porque ele afeta mais grupo X ou grupo Y, mas na prática você vai ter que explicar por que esses grupos eles são relevantes, por exemplo, para o debate. Então a gente não pode adotar uma visão que ela a gente não pode, como é que eu posso dizer, colocar uma lógica indutiva dentro desse tipo de debate, é uma perspectiva neutra, como eu já falei para vocês, e muitas vezes não necessita de um modelo. Às vezes, um modelo pode ser útil naquelas relações que eu falei para vocês, tipo, esta casa acredita que pessoa X deveria fazer coisa Y, então, eventualmente, ela pode ser útil, mas o que eu quero falar para vocês é que, tipo, esse tipo de debate, na redação mais original deles, ele não exige que nenhuma das casas expliquem como que aquele problema ele vai ser solucionado. Então, esta casa acredita que o Estado é moralmente legítimo, o que a oposição tem que fazer é defender que, na verdade, ele é legítimo, e não falar por que ele vai ficar mais legítimo. E da mesma maneira, o governo, por exemplo, não tem a necessidade de explicar para a gente por que ele é ilegítimo e como que isso pode ser superado num mundo, por exemplo, sem Estado ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, não existe essa necessidade de você provar como que isso vai ser resolvido dentro do seu lado. Não é uma ação de polis, tá? E, em geral,
as moções de esta casa acredita que, elas dependem muito, 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 muito do complemento que vai vir depois do esta casa acredita que. Então, esta casa acredita que a criação do Estado fez mais mal do que bem, por exemplo. Ela é uma redação de esta casa acredita que acaba tendo, tipo, um formato que ele ainda é um padrão, tipo, fez mais mal do que bem, é uma coisa que você vê, volta e meia dentro do debate, mas que na prática não chega a ser um tipo específico de maçã, como por exemplo, prefere, ou esta casa acredita que, tipo, é uma subdivisão dentro da subdivisão. Ou, por exemplo, esta casa acredita que tal coisa eventualmente acontecerá. Então, por exemplo, esta casa acredita que a União Europeia, não, perdão, que o Acordo de Paris falhará. Então, ela é uma redação que, por exemplo, vai estar muito mais ligada a uma redação de esta casa prevê. Então, a maneira que se debate esta casa acredita que tal efeito acontecerá, que tal coisa acontecerá, está mais ligada ao que eu vou explicar para vocês, por exemplo, dentro da redação de Esta Casa Prevê, do que dentro desta Casa Acredita Que. Então, Esta Casa Acredita Que nada mais é do que um grande basicão que pode vir e mudar segundo os complementos que são trazidos pela moção. Então, é como se isso fosse a estrutura básica e o predicado, vamos botar nesses termos, o predicado que caracteriza essa estrutura básica de moção, ele fosse mais relevante do que a própria explicação desta cara acredita aqui, tá? Mas assim, eu falei, botei lá em cima um enfoque ligado ao juízo de valor na redação mais original, que esta casa acredita coisa tal. Então, esta casa acredita que o Estado é moralmente legítimo. Mas quando são ações ligadas, tipo, esta casa acredita que coisa X acontecerá, a gente tem um enfoque mais ligado, por exemplo, às vezes no juízo de probabilidade. Mas no tradicional, no basicão, no arroz com feijão, acaba muito mais relacionado ao juízo de valor. Então, é claro que você pode construir um argumento que é consequencialista para falar que no fim vai ter um impacto que ele é negativo e que a gente precisa levar em consideração. Mas dentro da redação tradicional, esse é um caminho mais longo e que vai precisar te exigir, de novo, você provar porque que tal coisa é verdade, que ela vai acontecer, e em segundo lugar, porque é que ela é negativa. Então, às vezes, nesse tipo de moção, um caminho mais safe, um caminho mais seguro para as duplas em geral, é analisar sobre aquilo que já é verdade, aquilo que já é muitas vezes concordado entre as casas do debate, e a partir disso fazer uma delineação, você delinear os impactos que a gente tem dentro do status quo, porque é que aquilo é positivo, porque é que aquilo é legítimo, porque é que aquilo é negativo, e por aí vai, tá? Continuando. Aí a gente vem para as moções que são as mais polêmicas e que, assim, elas já existem em alguma medida dentro do movimento internacional de debates já há algum bom tempo, mas que elas estão sendo incorporadas aos poucos dentro do movimento brasileiro. E aqui eu vou fazer só uma pausa, tá? Eu acho, e assim, aqui de novo eu vou entrar nas minhas impressões pessoais. Eu acho que toda vida quando a gente tem essas redações novas, como esta casa espera, ou esta casa dá as boas-vindas, ou esta casa prevê, existe um desconforto inicial que é causado pelo fato de que você não sabe debater isso, a menos que você já tenha, por exemplo, estudado isso em relação a algum manual externo e por aí vai. Então, quando isso cai pela primeira vez, isso é meio assustador. Mas na prática, eu convido vocês a ter um olhar meio positivo sobre a incorporação de algumas dessas tendências internacionais, pelo fato de que o movimento de debates brasileiro, principalmente depois que a gente teve a pandemia, que teve um boom enorme de campeonatos, a gente esgotou de moção. Sim, a gente fez moção sobre tudo, todos, a todo lugar, a todo momento. Então, quando a gente tem essas redações que elas são diferentes e que elas pedem, por exemplo, uma análise que seja puramente, por exemplo, de juízo de valor, como essa eu espero que, ou a de juízo de probabilidade, como essa do Esta Casa prevê que, isso acaba sendo uma maneira da gente diversificar os debates que a gente tem. Então, ao invés da gente simplesmente renegar e dizer assim, não, abrace a tradição, renegue a inovação, que às vezes eu sei que é um reflexo que eu mesma tenho, tipo, sobre algumas coisas que são incorporadas dentro do movimento de debates, isso ajuda a gente a ter debates que são mais diversos e, por consequência, fazer com que o movimento de debates ele fique mais atrativo, para que ele fique uma coisa, tipo, mais interessante, você não debata só mais do mesmo ad eterno, tá? Então, peguem esses tecnicismos, que às vezes eles podem parecer chatos e desestimulantes, como um incentivo para, eventualmente, você conseguir construir emoções que são diferentes, você treinar perspectivas que são diferentes, dentro das argumentações que vocês vão construir. Então, vamos lá. O esta casa espera que, em inglês, this house hopes. Tanana. Então, quando vocês não vão achar tantas moções desse tipo em português, mas em inglês, se vocês jogarem nos bancos de moção, que eu nem sei mais quais são os que existem, tipo, eu conhecia, sei lá, o Hello Motion e o Tab 2, que eu acho que nenhum dos dois existe mais. Mas vocês vão achar várias moções já, tipo, há um bom tempo, tipo, de this house hopes for something, sabe? Então, essa é uma moção que ela é de mundos também, mas são mundos
prospectivos. Então, são mundos em que a gente não tem esse fato, por exemplo, que está sendo elencado pela moção, como uma coisa que já aconteceu. É uma coisa que talvez aconteça. E aí você precisa debater da seguinte maneira. O governo, ele precisa defender por que é positivo um mundo em que aquilo necessariamente ocorrerá, e a oposição, ela fale porque é positivo o mundo em que necessariamente aquilo não irá acontecer. Nenhuma das duas casas precisam provar por que aquilo vai acontecer ou por que aquilo não vai acontecer, tá? Então, às vezes as pessoas acabam confundindo e fazendo um juízo aqui de probabilidade, então você falar consequencialmente por que que isso vai acontecer, por que que isso é uma garantia, ou às vezes até a gente em debate joga uns nos outros, uns ônus muito específicos, e nesse tipo de moção, mesmo se jogarem para vocês têm que fazer uma análise de metadebate e falar, olha, que a minha função como governo é provar por que que um mundo no qual coisa X aconteça, ele é melhor do que um mundo futuro no qual aquilo não aconteça. Então, é quase como se fosse esta casa, como é que eu posso dizer? É quase como se fosse esta casa lamenta, mas assim, ao invés de ser para o passado, é para o futuro. Então, você não precisa provar porque é que aquilo vai acontecer, mas sim comparar um mundo em que aquilo irá acontecer e um mundo em que não irá acontecer. Então, ficar debatendo o que é o status quo, o que é a história, e coisas que são passadas, elas são uma perda de tempo dentro desse tipo de moção. Então, façam uma análise que é focada no que a gente conhece como um juízo de valor e não no juízo de probabilidade. E aí aqui entram algumas análises que eu achei muito interessantes, que eu vi, sobretudo aqui dentro do manual do LDC, que vocês podem dar uma olhadinha. Ainda que a gente tenha a garantia de que a coisa X irá acontecer, a menos que a moção especifique no infoslide ou na redação da moção quando aquilo irá acontecer, não é fiat do governo definir quando que aquilo acontecerá. Então, por exemplo, a moção que eu coloquei aqui como exemplo. Esta casa espera que os Estados Unidos perca o status de superpotência global. Então, não tem como eu, como primeiro governo, falar que isso vai acontecer daqui a 2 anos, ou daqui a 200 anos. Não existe um Fiat, por exemplo, dentro dessa definição. Eu posso disputar. E aí é importante que vocês analisem a noção de quais são os pré-requisitos para que essa coisa eventualmente aconteça. Então, não no sentido de você discutir se ela vai acontecer ou não, mas você fazer uma análise assim realista de o que é necessário para que essa medida eventualmente aconteça. Então, você acha que ela vai ser atingida no curto ou você acha que ela vai ser atingida no longo ou no médio prazo? Então, isso eventualmente pode ser disputado, mas não é protegido por Fiat dentro de uma definição, por exemplo, que o governo ou que a oposição traga em geral. Isso é disputado. Mas eu diria para vocês não focarem tanto nisso. Assim, em geral, você ficar debatendo essas especificidades, isso vai te fazer perder mais tempo, debatendo, por exemplo, exatamente qual seria o momento preciso no qual aquilo aconteceria, do que você construir seus argumentos. Então, tenha cuidado para que a sua construção argumentativa ela não dependa que a coisa X aconteça num momento específico. Então, dificilmente, assim, eu não acho que as pessoas intuitivamente pegariam e ficariam jogando o ônus uns para os outros, dizendo, ó, isso aqui não vai acontecer em tal tempo, como você disse, então você perde o debate. Mas não construa o seu argumento dependendo do fato de que aquilo aconteça num tempo específico. E se for necessário que o seu argumento seja construído dentro dessa perspectiva, entenda que você vai precisar caracterizar porque que provavelmente aquela medida vai acontecer naquele momento, tá? Mas, de novo, não é necessário que se prove que aquilo vai acontecer, e sim que se debata por que seria melhor um mundo no qual aquilo acontece e um mundo no qual aquilo não acontece. Isso lembra também aquelas moções de esta casa prefere X, esta casa prefere Y. Eu botei, até digitei errado aqui no slide, mas é só esta casa prefere X. Porque, no final das contas, te força a debater, tipo, dois mundos, sem necessariamente fazer um juízo de valor, por que que aquilo aconteceu, por que que aquilo não aconteceu, e por aí vai, tá? Então, essa divisão, ela acaba sendo muito, 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 muito parecida. Mas para o futuro, não para o passado. E aí, a gente vem para a última moção de análise que eu vou tratar com vocês hoje, que é esta casa prevê X, tá? Esta casa prevê X, ela é diferente de esta casa espera por X, pelo fato de que aqui a gente está fazendo só uma análise de probabilidade. Eu preciso provar por A mais B por que que isso vai acontecer e não necessariamente por que que isso é bom ou por que que isso é ruim, tá? Então, isso é uma maneira que eu diria bem instigante de você debater em geral, porque te força, os teus argumentos, eles precisam ser consequencialistas e que, no final das contas, você precisa provar que uma coisa é verdade. Então, nesse tipo de debate, você dificilmente vai ter como foco a análise ligada à importância. Você precisa provar, por exemplo, que uma coisa irá acontecer
por A mais B. Então, não existe um ônus ligado, por exemplo, se o resultado é bom, se o resultado é ruim, e por aí vai. Isso lembra, assim, eu sei que quando essas moções elas surgiram, muita gente ficou assim, não, isso acaba sendo um modelo muito diferente de tudo aquilo que a gente já debateu no Brasil e por aí vai. Mas na prática, se vocês prestarem muita atenção, quando a gente tem moções que já existem no circuito brasileiro, é tipo coisa de 3 anos ou mais, as moções de esta casa acredita que coisa X irá acontecer, elas são debatidas exatamente da mesma maneira de esta casa prevê que coisa X aconteça. Então, você não tem que ficar aqui fazendo um juízo de valor sobre se isso é bom ou se isso é ruim, mas que simplesmente isso é uma coisa que será provável, dadas as circunstâncias que a gente tem, tipo, dentro do status quo e que muitas vezes são especificadas dentro do InfoSlide. Então, por exemplo, esta casa prevê que a Índia superará a hegemonia dos Estados Unidos. Isso é uma moção que ela é diferente do anterior, porque enquanto a anterior ela está falando sobre que eu vou ter que defender, por exemplo, como governo, que eu quero viver num mundo em que os Estados Unidos ele não seja mais uma superpotência global, a moção de prever, ela exige que você explique por que que a hegemonia dos Estados Unidos vai ser superada, por exemplo, por um outro agente, que no caso é a Índia. Então, você vai ter que analisar, por exemplo, o que a gente tem de informação, por exemplo, que faz com que os Estados Unidos, hoje em dia, tenham uma economia que ela está em processo de freagem. O que é que faz, o que é que a gente tem hoje em dia de informação dentro da economia indiana que faz com que ela esteja em um expressivo crescimento? O que é que a gente tem hoje dentro das relações internacionais que podem fazer com que a gente tenha, por exemplo, um maior alinhamento internacional à Índia, por exemplo, em detrimento dos Estados Unidos? E assim sucessivamente falando, tá? Se essa moção fosse escrita como esta casa acredita que a Índia superará a hegemonia dos Estados Unidos, ela teria exatamente o mesmo debate. Então, acaba sendo um debate muito ligado a esses argumentos de um caráter realmente de você descrever por que é que a gente vai chegar no ponto final que aquela moção ela está propondo para a gente, tá? Então, por exemplo, existem outros debates que são cabíveis aqui, como um debate ligado a esta casa acredita, por exemplo, que as metas do Acordo de Paris sobre o aquecimento global não serão atingidas. Então, eu explico por A mais B porque é que, por exemplo, hoje em dia existe uma probabilidade muito grande de que o aquecimento global cresça. Então, eu posso falar com base, sei lá, do aumento do desmatamento, da poluição, do fato de que as mudanças climáticas, elas têm acontecido, mas elas não têm acontecido, tipo, a ponto de superar, por exemplo, o avanço de uma indústria que é cada vez mais capitalista. Mas eu também posso falar, por exemplo, do lado da oposição, falando que, na verdade, as metas serão atingidas pelo fato de que hoje em dia a gente vive num espaço de inovação, pelo fato de que hoje em dia a gente está no exponencial de crescimento tecnológico, de que da mesma forma que, por exemplo, aconteceu na década de 90, aquela questão, por exemplo, do buraco da camada de ozônio, que se dizia que ele era insolucionável, de que na prática o capitalismo ia acabar com a camada de ozônio dentro da atmosfera, porque a gente precisava de produtos que eram com base no CFC. E aí foi lá os cientistas e eles desenvolveram, por exemplo, coisas que eram substitutivas ao próprio CFC. E hoje em dia a gente nem fala sobre mais buraco na camada de ozônio. Então, tem como você disputar isso dentro de uma lógica de probabilidade. Agora, o que é muito diferente para a gente, enquanto debatedor, é que a análise de o que é mais importante acaba ficando secundarizada nesse tipo de debate. Mas eu ainda acho que cabe às vezes, sabe? Porque aí você pode disputar, por exemplo, entre governo e oposição, sobre o que, em geral, pode ter uma maior aceleração. Vai ser a ciência, pelo fato da importância que a gente dá a ela, dos investimentos que existem, etc. e tal, ou será, por exemplo, a maneira pela qual o setor industrial, o setor comercial, o setor de exploração de recursos naturais, ele vai funcionar. Qual desses dois setores eles têm mais potência? Isso, em alguma medida, é indiretamente uma análise de relevância. Então, ainda que a gente esteja falando sobre argumentos majoritariamente consequencialistas, eles fazem com que os debatedores, em geral, eles precisam, por exemplo, convencer a mesa sobre quais desses dois atores, por exemplo, são os atores que têm mais condição de fazer alguma coisa. E isso acaba entrando dentro de uma lógica de relevância. Então, esse tipo de moção, embora ele seja uma novidade, entre aspas, dentro do movimento brasileiro de debates, às vezes ele já estava, digamos assim, implícito em outras moções que a gente tinha, mas agora a gente pode debater de uma maneira mais clara por conta dessas restrições técnicas que existem dentro das moções de prever e as moções de espera que a gente tem dentro dos manuais internacionais e que aos poucos estão sendo incorporados pelos manuais nacionais.
Pessoal, essa é uma capacitação que ela foi feita e foi pensada para que ela não fosse uma capacitação muito extensa. Ela é realmente para ter um conteúdo que ele é introdutório, que ele é acessível tanto para pessoas que têm um background mais avançado, quanto mais iniciantes dentro do movimento de debates. Eu espero que eu tenha conseguido ser minimamente didática sobre isso. As referências principais que eu utilizei para formar essa redação, sendo aqui transparente, foi o manual do LDC, o manual do WDC de 2022 e o manual de 2021. Não cheguei, não tive contato, na verdade, não encontrei o manual de 2023, eu nem tenho certeza se existe, pelo fato de que, bem, eu estou meio afastado do movimento de debates, assim, no termo mais acadêmico da coisa, já faz algum tempo, então eu tive que pegar e pesquisar tudo isso que eu estou falando para vocês para preparar essa formação. Eu também usei, em alguma medida, o manual de debates da SDUFC. Eu acho que ele está um pouco desatualizado, mas ele ainda tem uma explicação que ele é bom em termos de pegar e fazer análise de emoção, que às vezes não é tão feito, por exemplo, desses manuais internacionais, que eles são um pouquinho mais enxutos. Eu também utilizei como base as capacitações que foram dadas para o WDC da Coreia, então as capacitações, os Models of Analyzing Motions, que foram dados pela Amrit Agastya e pela Soyoung Park. Então, todos esses materiais podem ser consultados por vocês. Eu recomendo que vocês façam isso para que a gente, enfim, vá além, se mantenha atualizado, observe essas referências internacionais para que, no final das contas, o movimento de debates, ele deve ser você jogar com o regulamento debaixo do braço. Não tem como a gente tornar os debates, mesmo que sejam aqueles que brilhem os nossos olhos, que sejam sobre os temas que a gente gosta mais, uma coisa que não é o propósito pelo qual eles foram escritos. Então, quando a gente estuda leitura de moção, a gente, enquanto juiz, quanto debatedor, como pessoas que compõem CIEs, a gente consegue fazer tanto moções, quanto debates, quanto adjudicações que elas são mais justas e claras para todo mundo. Então, mesmo que você seja uma pessoa e que já é experiente dentro do movimento de debates, mantenha-se atualizado sobre tudo isso e mantenha estudando. Hoje, essa gravação é feita em março de 2024, existem menos moções do que existirão, por exemplo, em março de 2025, com toda certeza. Então, peguem e se atualizem sempre sobre tudo isso, porque na prática a gente precisa ter condições de debater todas as discussões, todos os debates, aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente não gosta. Então, eu vou encerrar, vou pedir para o Vitor encerrar a gravação. Eu agradeço a Condeb, que foi quem teve a iniciativa de organizar essa capacitação, que especificamente dentro da diretoria de capacitação e desenvolvimento, que é a diretoria que eu faço parte, com o Nicolas, com o Medeiros, com a Bia, com a Lara, com o Rômulo, com o Vinícius, com várias pessoas que acabam ajudando tanto na elaboração desse módulo, quanto das outras atividades da diretoria de capacitação. E é, eu agradeço pela presença de todo mundo que veio aqui assistir ao vivo e por quem também está vendo aí no futuro previsto e esperado, pelo YouTube no movimento de debates, tá certo? Obrigada, e Vitor, pode encerrar.